Que a graça, a paz, a sublimidade do conhecimento de Deus e o seu amor parem sempre nos nossos corações. Amém? Não, os irmãos não comeram hoje não. Queridos, que a graça, a paz, a sublimidade do conhecimento de Deus e o seu amor parem sempre nos nossos corações. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. O cristão tem que ser vibrante. Obrigado, irmão Damião. Meus irmãos, sem mais delongas, eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 18 ao 21. Nós estamos no mês da família. Nosso pastor já está há 2 domingos fazendo uma exposição bíblica em Efésios 6, sobre famílias aí que estão debaixo da armadura de Deus, protegidas contra todas as setas do maligno. O meu coração estava inclinado a também conversar com os irmãos hoje sobre Efésios. Não sei, porque o pastor ainda está fazendo a exposição. Eu acho que ele ainda vai levar mais uns 2 domingos para poder terminar. Mas em Efésios 5, todavia, hoje, quando eu estava terminando de organizar a mensagem, o Senhor trouxe ao meu coração algo diferente. Então ele me trouxe mais uma vez a Colossenses, essa carta que, graças a Deus, eu nunca tive a oportunidade de expor com os irmãos aqui, né? Acho que eu pensei que tinha esgotado já todas as possibilidades, mas Deus sempre nos revela algo novo, né? Então eu queria convidar os irmãos, eu estou lendo na NAA, tá, Shirley? Se for possível, deixar os textos que eu vou ler todos na NAA. Eu tomei uma decisão esse ano e aí a NAA vai ser a Bíblia que vai me acompanhar em todos esses momentos. Então, Colossenses 3, do 18 ao 21. Amém? Os irmãos encontraram? Amém? Pronto, então vamos lá. Já está ali? Não, Shirley está chegando. Vai chegar em nome de Jesus. Bom, Colossenses 3, 18 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, mas não só as ame, também não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Vamos orar mais uma vez? Feche seu olho nesse momento, vamos conversar com Jesus. Pai, nós já oramos, Senhor, nós a louvamos, Senhor. Nós já tivemos a oportunidade de estar abraçados com a nossa família, Jesus, declarando palavras de bênção, Pai, sobre a nossa casa, Pai, confiando que Tu tens o melhor, Jesus, para nós. Mas nesse momento, Senhor, eu te peço, Pai, que ilumine a minha mente, Pai, com a iluminação que vem do Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos aprender sobre a Tua palavra, Jesus. Que o conhecimento humano que eu tenho, Pai, ele caia por terra, Jesus. E o que Teu Santo Espírito fale a essa comunidade, Senhor, da maneira que Ele quiser, Jesus. Direciona, Senhor, todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, hoje o tema da nossa mensagem de hoje, ele tem por título O Lar Cristão. Os 4 pilares inabaláveis da família. O interessante é que Paulo escreve uma carta muito preciosa. Eu costumo dizer que a carta aos Colossenses é a carta mais atual que nós temos, porque ela reflete literalmente tudo que nós temos vivido na nossa sociedade atual. Paulo está escrevendo uma carta num momento de prisão. Ele não estava solto, ele estava preso nesse momento. Em prisão, Paulo escreve 4 cartas. Ele escreve a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta a Filemon, uma pessoa dessa comunidade de Colossos, e ele também escreve a carta da alegria, Filipenses. Essas 4 cartas, elas foram escritas durante a primeira prisão de Paulo lá em Roma. A grande questão é que Paulo escreve essa carta como um reflexo de um homem. Epáfras, o líder dessa comunidade, o irmão que fundou essa igreja, ele vai até Paulo. E ele chega a Paulo com notícias muito boas, que fazem Paulo no capítulo 1 dizer que ele ouviu da fé que aqueles irmãos tinham, do amor que eles tinham uns pelos outros e da certeza, a convicção na esperança que nos está reservada nos céus. Paulo ouve muito bem sobre esses irmãos, mas ele também ouve algo muito preocupante. Havia naquela comunidade uma heresia muito forte. Essa heresia, a gente pode até dizer que ela é um tipo de gnosticismo, é um proto-gnosticismo, é um gnosticismo que está começando a nascer. Ela tinha alguns elementos bem preocupantes. O primeiro deles era que ela negava a divindade de Jesus. Jesus era até alguém legal, show de bola, muito bom, mas ele não podia ser Deus. Porque não tem como ele ser Deus se ele veio em matéria.
a matéria é má. E se a matéria é má e Deus é bom, nós não podemos ter essas duas coisas existindo ao mesmo tempo. Da mesma forma, eles negavam que Cristo era homem, porque Cristo fez coisas que nenhum outro homem pôde fazer. Eles acreditavam que Cristo era o que os gnósticos chamavam de íon, era um intermediário entre os humanos e Deus. Normalmente os anjos eram tratados dessa maneira. Os anjos eram seres intermediários, poderosos, mas que não chegavam a ser Deus. Então essa comunidade, ela estava permeada por uma heresia que dizia: olha, Jesus é muito bom, mas ele não pode ser Deus. Ao mesmo tempo, ele não pode ser homem. E isso nega um princípio muito comum. Paulo vai escrever isso em Filipenses e vai dizer que ele esvaziou da sua natureza e veio como homem. Ele era totalmente Deus, totalmente homem. A gente chama isso na teologia de união hipostática, né? Um termo teológico que não está nas escrituras, mas ele decorre do texto de Filipenses. Então, Paulo estava escrevendo para uma comunidade que estava com um perigo muito grande em aceitar Jesus, mas não aceitar como ele é e quem ele é verdadeiramente. Alinhado a isso, a comunidade de Colossos, que era uma cidade pequenininha da Frígia, nas margens do rio Lico, ela também tinha muitos judaizantes. Eram aquelas pessoas que diziam assim: Jesus é top, mas você tem que guardar o sábado. Você tem que guardar todas as festas religiosas. Ei, cuidado com o que você come e com o que você bebe, porque isso não agrada ao Senhor. A purificação judaica, queridos, ela se dava basicamente em duas coisas: no que eu vou comer e beber e nas festas que eu preciso seguir. Tanto que até hoje as comunidades judaicas, elas seguem estritamente um calendário de festas, até hoje. Não tem mais sacrifício, não tem templo, mas as festas elas continuam acontecendo, tá? Então, haviam aqueles que diziam: Jesus até é bom, mas ele não é suficiente. Você precisa guardar o sábado, precisa ser circuncidado, precisa comer e beber só aquilo que a lei permite. Haviam também aqueles que eram esotéricos. Aqueles cristãos de hoje, né? Você olha lá na bio do Instagram, tá assim: Filipenses 4:13, posto todas as coisas naquele que me fortalece. Embaixo, Libra, na linha de baixo, ascendente e escorpião. Então, misturou as coisas, né? Tem um princípio aí que é esotérico. Você tá com Jesus, mas também tá ligado ao que os astros dizem ao seu respeito. Paulo escreve o capítulo 2 todinho para criticar, para bater mesmo sobre os princípios dessa heresia. Inclusive, nós estamos estudando nesse momento na EBD justamente o capítulo 2. E a próxima revista já está pronta e também vai continuar no capítulo 2. A gente não conseguiu sair dele ainda. Mas Paulo chega no capítulo 3. E eu já tive a oportunidade de conversar com os irmãos, acho que quase todos os versículos do capítulo 3. Mas Paulo vai falar sobre agora a vida prática. Ele começa no versículo 1 dizendo que se nós pertencemos a Cristo, nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. Nós não podemos nos preocupar com coisas que são terrenas. Nós temos perdido muito tempo olhando verdadeiramente assim a ponte, mas estamos deixando de prestar atenção no destino. Nosso tempo aqui é passageiro, mas a eternidade nós moraremos com o Senhor. Paulo está falando de uma perspectiva muito interessante, onde ele vai falar que nós precisamos abandonar algumas coisas. Não pode existir alguém que segue Jesus e viva mentindo, falando abobrinha, com pornografia, com linguagem indecente, traindo a esposa. Isso não pode acontecer. Porque se nascemos de novo com Cristo, precisamos abandonar roupas velhas e vestir roupas novas. A Inai, a gente fez esses dias um recall lá em casa de roupas. Né? Eu acho que os irmãos perceberam, eu estou um pouquinho mais fininho do que estava antes, né? Eu virei o ano com 126 quilos. E aí quando eu pisei na balança, que eu vi 126... Senhor Jesus, se eu continuar assim eu vou morrer. E não vou ver minha menina crescer. Vou abreviar aquilo que o Senhor tem ao meu respeito por um descuido. Então eu tomei uma decisão, me reconheci como viciado em açúcar, que realmente sou, meus irmãos. E hoje eu estou há 137 dias sem consumir uma gota de açúcar e permanecerei até eu conseguir comer um só e ficar satisfeito. Ou seja, acredito que nunca, mas vamos, é isso. Os problemas existem, a gente precisa ter estratégias para vencer eles, né? E aí agora eu estou com perdi 26 quilos já. Só que algumas roupas que eu tinha em casa ficaram literalmente um balão, né? Então eu estava com as roupas que eu usando antes, elas estavam bem aqui. E agora elas estão
bem aqui embaixo. Eu nem sabia que a roupa crescia quando a gente emagrece também, mas tudo bem. E aí a gente vai fazer um recall lá em casa. E tinha umas camisas que eu guardei de quando a gente casou. Aí dessas camisas, calma, que essas camisas eu vou voltar a usar. Aí ela ficava toda assim, não sei o que, você tá um caso sério, viu, não sei o quê. Ela tentava de todo jeito fazer eu doar, mas eu disse, não, essas aqui eu vou usar. E eu sempre dou roupa, mas essas aqui não, vou usar. E aí eu peguei esses dias e montei, ela estava em casa, assim, de boa, eu botei a blusa, né, que eu tinha pego, e saí andando. Aí sentei e eu fiquei assim, pra ela ver, né. Sentei aqui assim, e ela sentada na mesa e eu, aham. E ela comendo aqui, dando comida às olhas. Aí ela já sabe, quando eu tô fazendo isso é porque alguma coisa eu quero que ela veja. Daí ela virou assim e ficou, ué, ele quer ver o quê? Aí eu peguei a camisa e falei assim, aham. Aí ela olhou pra mim e fez, eita, aquela camisa que tava guardada, já tá dando em você. Eu disse, é isso, já tá dando em mim. Aí ela fez, eita. Aí ela ainda é muito, muito desenrolada pra isso, né? Ela é analista do comportamento, então ela reforça muito as posições. Ela olhou pra mim assim, tá fininho, hein? Menino, continua assim que vai usar as outras também, viu? Nesse processo assim, né? Mas o que foi que aconteceu? Eu precisei abandonar roupas velhas, porque eu não ia usar um vestido, que as camisas que eu estava usando eram camisas gigantes, né? E precisei me revestir com novas roupas. Da mesma forma é quando nós encontramos Jesus. Nós precisamos jogar fora tudo aquilo que não nos cabe mais. Paulo elenca 11 coisas que não nos cabem mais. E a partir do 16 ele vai dizer muitas coisas preciosas. Mas parece que há uma quebra no texto. Se o irmão acompanhar comigo aí, Colossenses 3, a gente vai ler do 12 em diante. Olha como é que Paulo constrói aí a argumentação dele. Ele diz assim, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam sempre agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você termina de ler isso aqui, você fica, obrigado Jesus. Aí no 18 Paulo fala assim, esposas, nada a ver, quebrou toda a argumentação agora. Paulo está falando de características que nós precisamos ter, e vamos lá, tudo que você faça, tudo que você fala, seja como para o Senhor. Aí no 18 ele começa, esposas, façam isso e isso. Maridos, façam isso e isso. Muitas vezes nós queremos ser os homens e mulheres de Deus aqui. E ser homem e mulher de Deus aqui é fácil demais. Porque até aquela braça sofridinha que está quase acabando, quando bota dentro do fogo, meu irmão, olha, valente ela fica. A natureza neocriacional, a nova criatura, ela precisa ser evidenciada nas nossas relações diárias. Não tem descontinuidade, tem continuidade. Paulo está dizendo, ei, tudo que vocês ouviram, ponham em prática na casa de vocês. Hernandes vai dizer uma coisa, que não existe igreja saudável, não existe nação saudável, se antes de tudo não existir um lar debaixo da presença do Senhor. Tudo começa na nossa casa. Paulo está falando de relações. Para aquela época, querido, 3 relações eram muito fortes: marido e mulher, pai e filho, e chefe e empregado. Essas 3 relações, elas são muito características. Paulo está escrevendo essa carta para leigos? Paulo está escrevendo essa carta para pessoas que precisam ser alcançadas? Não, Paulo está escrevendo essa carta para crentes. Ele está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo para você, meu irmão, para mim, que somos igreja. O chamado que Paulo está fazendo aqui agora é para uma comunidade de fé. E em primeiro lugar, a primeira característica que nós precisamos aprender, o primeiro pilar, ele é dado por uma sujeição da esposa. A melhor forma de traduzir esse termo aí que Paulo usa para a esposa é literalmente sujeição. O termo que ele usa é hipotação. É um termo grego que representa sujeitar-se a uma ordem, aceitar essa ordem e cumpri-la sem nenhuma ressalva. Esse termo era um termo militar. Era como assim,
o general Josivan, que está ali, nosso diácono Josivan, ele dava uma ordem e eu e Neto, que fazíamos parte da equipe aí de Josivan, eu era o sargento, ele o coronel, não, o coronel é você, né? Ele era o tenente, a gente tinha que ouvir e exercer. Quando esse termo era utilizado naquela época, era um termo militar. Era um cara que estava dizendo, olha, tem que fazer isso. E prontamente o exército fazia o que tinha que ser direcionado. Todavia, a voz que Paulo usa aqui é a voz média. E a voz média não implica em obrigação nenhuma. Olha que interessante, o texto grego está dizendo que a responsabilidade não é do homem bater no peito e dizer assim, ei, você tem que sujeitar a mim. Não, é uma decisão da mulher. Mas não é uma opção, tá? É decisão. Decisão e opção são coisas diferentes, tá? Então é uma decisão que a mulher precisa tomar. Queridos, em primeiro lugar, é importante notar uma coisa. Sujeição não implica em níveis de importância, tá? Em nenhum momento as escrituras tratam a mulher como alguém que é menos importante do que o homem. Pelo contrário, Cristo é o cara que vai mudar todo esse paradigma. Quem sustenta a missão de Cristo na terra enquanto ele estava aqui foi quem? As mulheres. Os encontros de Jesus no Evangelho de Lucas, majoritariamente, são com quem? Com mulheres. Quem é que Jesus faz falar no meio dos homens judeus lá, tudo bonitinho? Uma mulher. A mulher do fluxo de sangue, ela está impura, ela toca em um bocado de gente, deixou todo mundo impuro, e ela chega em Jesus, toca na veste dele. Mas se você ver o textinho lá, não diz assim, Jesus forçou ela a falar. Diz que ela falou o que aconteceu com ela. Para aquela época, queridos, a voz de uma mulher, ela não era digna de confiança. Não tinha confiança no que a mulher dizia. Os homens, eles tinham primazia. Isso no meio judaico e no meio romano, grego também. Naquela época, na Grécia, tinha um termo usado por eles que era o pater familias. Esse termo garantia que quem mandava na família era o pai. Para o grego, ele podia ter outras infinitas mulheres, porque quem escolhe como vai andar a sua família é o pai. Para o grego também, ele podia a qualquer momento deserdar os filhos. Ele podia pegar os meninos assim e dizer, ó, Esmeralda, Ingrid e Vanessa. Pronto, Esmeralda eu vou deserdar, Vanessa eu vou botar para morrer, e Ingrid vai ser escravizada. Pronto, ele podia fazer isso. Por que ele podia fazer isso? Porque a decisão da família, pesado, né? A decisão da família se dava pela decisão do pai. Olha como o sistema era conflituoso. Perceba que nesse texto, Paulo não está dizendo, mulher faça isso e homem fique de boa. Ele está trazendo responsabilidades para todos. Ei, nós não temos níveis diferentes, nós temos responsabilidades diferentes. Quando nós temos uma perspectiva dessa, nós temos uma mulher que vai olhar para o marido crente, que ama o Senhor, que ama ela ao ponto de dar a sua vida por ela. E ela vai dizer, Senhor, isso não é difícil de nada para mim. Trabalhar com Ele, lado a lado, sendo uma auxiliadora idônea. Aquela que vai aconselhar, vai dizer, meu filho, cuidado, olha o que você está fazendo de errado. Mas também vai compreender que a missão de, assim como Cristo ser o cabeça da igreja, o homem, o marido, também é o cabeça da mulher. Isso não é um pedido meu, é uma conclamação do Evangelho. Nós não temos a submissão como opressão, como, eu vou castigar você. A submissão se dá num ambiente de colaboração, onde os dois caminham juntos rumo à eternidade. Quando nós temos a concepção lá da auxiliadora idônea, é literalmente alguém que vai andar lado a lado, que vai padecer das mesmas dores, que vai aconselhar quando for necessário, que vai respirar, mesmo querendo matá-lo, mas vai dizer, tudo bem, meu bem, tá certo, tá? Vou orar por você. E talvez seja até pior do que bater, né? Eu lembro que quando a gente começou o casamento, a gente batia muito cabeça, né? Eu sou assim, um doce, né? Rio muito, brinco muito, mas eu tenho uma personalidade muito difícil. Então, ela também, do mesmo jeito, né? É muito... gosta de estar certa. E eu também, mesma perspectiva. Foi o que aconteceu no início do namoro, do casamento, a gente passou 6 meses brigando todo dia, basicamente. Por quê? Porque eu queria estar certo. E ela também. Ou seja, a gente passou uma vida aí batendo cabeça. Até que chegou um ponto que a gente precisou até de uma intervenção externa. Um casal de amigos nossos foi lá em casa para poder conversar com a gente.
Inclusive ele é pastor também, não é daqui, né? Mas é um casal de amigos nossos. E ele foi lá dizer, gente, que isso? Vocês casaram pra quê? Pra viver um se golpeando com o outro? Ó, o chamado de Cristo, Jade, preste atenção. O chamado de Cristo pra você é amar ela ao ponto de dar a sua vida por ela. E Nai, o chamado de Deus pra sua vida é ser submissa, porque Ele vai lhe amar. Isso não vai ser diferente, não vai ser indiferente pra você. Ele vai dar a sua vida por você. Então caminhe junto com Ele, lado a lado, sem ser melhor. E aí a gente, eita meu Deus, é verdade, né? A gente fala tanto disso na igreja e não quer viver, né? E aí a gente começou a trabalhar melhor essas perspectivas. E Nai ajudou muito, porque ela é muito sábia, né? Isso é muito bom. Ela tava fazendo raiva, mas nessa perspectiva, né? Mas é muito sábia. E aí ela começou a ter posicionamentos diferentes. E isso me marcou assim, porque eu vinha com os dedos cerrados pra pegar na briga, né? Quando eu vinha, aí ela virou pra mim e foi assim, respirava. Tá bom, meu bem. Tá certo, tudo bem. Se não foi como você esperava, me perdoe. Aí desarmava o homem, que eu vinha pra brigar. Aí ela fazia, tudo bem, e saía. Quando era 5 minutos eu chegava do ladinho dela assim, fazia, meu bem, me perdoe. Eu não fiz o que era devido. Ó, eu tô peraí pra pensar agora. Eu não pensei, agora eu pensei. Que besteira com você. Aí ela fez, eu queria ter dito isso naquela hora, para esculhambar. Sabedoria. Você percebeu, veio conversar. Graças a Deus hoje são raros. Depois desses 6 primeiros meses, são raras as brigas que nós temos por isso. Porque cada um entendeu para que Deus nos chamou para fazer. E nós andamos juntos nessa perspectiva. Só, queridos, além de você, irmã, ter valor, também existe um detalhe aí. Paulo está escrevendo para crentes. Ele não está escrevendo para descrentes. Ele está escrevendo para crentes. Mas ele diz que a mulher deve se sujeitar ao seu marido como convém no Senhor. A régua de sujeição não é o seu marido, é o Senhor. Se o seu marido está levando a sua casa e a sua família para caminhos tortuosos, ele está procedendo como o Senhor quer? Não. Nós precisamos ter cuidado. Você precisa compreender um princípio básico. A sujeição maior de todas é a Jesus. Se o seu marido está fugindo de Jesus, sua missão é orar por ele. Porque, ei, meu velho, pega na orelha, dê uma puxada, meu velho, você tem que voltar para os caminhos do Senhor, se alinhar naquilo que Deus quer. Porque a gente só sujeita a um marido que verdadeiramente compreendeu o chamado de Deus. Se ele não compreendeu, vai ser fácil? Vai não. Porque não é fácil sujeitar alguém que, em vez de lhe ajudar e lhe amar, vai lhe apertar. O chamado que Paulo está fazendo aqui é para que você olhe para Deus e veja no seu marido a face do Criador. Alguém que vai dar a vida dele por você. O primeiro pilar da casa é uma esposa colaborativa, uma esposa que caminha junto, mas ela entende que a função da casa é do marido, mas é do marido que resplandece o Senhor. Em segundo lugar, nós temos um segundo pilar, que é o amor do marido. Agora, irmãs, vamos conversar sobre a função do marido, né? Que a mulher, não, eu vou fazer isso. Agora é o marido. Meu irmão, o chamado que nós temos, eu e você que é casado, e você que ainda não vai casar, como Vanessa disse aqui, já está orando pelos filhos dela, gostei, isso é muito bom, muito bom. Depois, pensa de Deus, vamos lá. Bom, então, a função do marido é amar a sua esposa. Quando Paulo está usando o termo amor aqui, ele usa o termo agapau. E agapau a gente espiritualiza hoje muito assim, é o amor que só Deus pode dar. Isso é verdade. Todavia, quando Paulo escreve isso, agapau era um amor qualquer. Porque essa concepção de um amor de Deus, ela é posterior às escrituras, tá? Mas ela indicava algo muito interessante. O agapau era o amor que preferia. Era o amor que tinha preferência. E essa preferência era baseada em mim e você? Não. Essa preferência era baseada naquilo que Deus é. Agapau é preferir o que Deus quer. Quando Paulo está dizendo para os maridos amarem as suas esposas, ele está dizendo, ei, olhe para ela. O chamado de Jesus para a sua vida é amar ao ponto de dar tudo que você tem por ela. Olha o contraste. O pater family, ele podia se separar da esposa a hora que ele quisesse.
Ele podia tratar ela como uma mercadoria. Ele podia ter várias outras relações e deixar ela de lado. Em Jesus, prefira o que eu quero. Ame a sua esposa ao ponto de dar a sua vida por ela. Em Jesus, o padrão do mundo, ele não tem valor algum. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois serão uma só carne. O paralelo desse texto, Efésios 5, o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos amar como o nosso próprio corpo. Quando nós casamos, nós somos uma só carne. Paulo está gerando naqueles irmãos o entendimento de que quando você ama a sua esposa, você está amando a você também. E qual era o maior auge para aquela situação? Era o amor próprio, né? Nessa perspectiva. Ei, você precisa amar ao ponto daquilo que é mais importante para você não valer nada. O pater family, ele não tem valor nenhum, porque o pater family, ele não é guiado pelo Senhor. Mas nós, enquanto maridos, enquanto esposos, precisamos estar conectados com aquilo que Deus quer. Nós precisamos amar as nossas esposas. Mas Paulo não para só aí. Ele diz que não é só amar, mas também não pode se gerar amargura. Marido, você precisa amar a sua esposa e não a tratar com amargura. Muitas vezes nós vemos maridos na comunidade que não são sábios, que tratam as esposas de qualquer jeito. A mulher faz assim: eita, meu bem, queria comprar um lanche hoje. Ele faz: vai, comida em casa, vai comer em casa. A forma de tratar, isso até pode ser verdade, né? Vamos comer em casa, meu amor. Mas a forma de tratamento faz toda a diferença. Se você faz assim: meu bem, que lembra que a gente tá um pouquinho apertado? Vamos comer em casa hoje? Eu posso até fazer, lá em casa eu sou o cozinheiro topado, tá? Essas perspectivas assim. Posso até fazer pra gente comer hoje à noite. Ela vai olhar assim e vai dizer: eita, queria um lanche, mas o bicho é desenrolado, vamos comer em casa mesmo, que é muito bom. Agora, se eu chegar assim e dizer: ei, vamos comer em casa, que eu não vou gastar dinheiro com você pra lanchar, não. O que é que vai acontecer? A gente chegar em casa, talvez, se for a minha, eu vou levar um puxão nas duas orelhas que tem aqui assim, porque eu tratei ela mal e ainda tratei mal na frente dos outros. O marido que não tem sabedoria, ele gera amargura no coração da esposa. E nunca são coisas grandiosas, são sempre coisas pequenas. Quando a gente olha lá, né, na perspectiva veterotestamentária, o problema não está só nas raposas, né? Está também nas raposinhas. Que elas são bonitinhas, coisa linda, mas elas são tão prejudiciais como as coisas grandes. É o marido que tem tempo para todas as coisas, mas não tem tempo para ficar com a esposa. Esses dias Inai me disse um negócio que meu coração já ficou apertado. Os irmãos me conhecem, uma coisa que eu mais valorizo assim, na perspectiva do Senhor, né, que eu entendo isso como chamado de Deus, é a família. E aí eu tô com uma correria muito grande, eu já sou coordenador e tenho o último período do seminário para terminar, então eu tô com muita prova. Graças a Deus ontem eu finalizei as dissertativas, mas eu passei essa semana toda indo dormir 1h da manhã. E Inai dormiu todos os dias sozinhas, com exceção da quinta-feira. Quinta-feira é o dia da família lá em casa. E aí na quinta-feira eu disse: meu bem, eu não vou fazer nada. A gente vai ficar junto, vamos dormir junto, vai ser tudo certo, tá? E aí ela disse: não, tudo bem, meu bem, beleza, bênção de Deus. E aí quando eu deitei com ela, a gente deitou, eram umas 9h30 mais ou menos assim, ela deitou no meu ombro e fez assim: como é bom ter você aqui, meu bem. Como é bom poder dormir com você, porque essa semana a gente não dormiu junto uma vez. Meu coração naquela hora assim, cisou assim, partiu em 3.000 pedaços. Por quê? Porque assim, o meu tempo é à noite, eu só tenho tempo noturno para fazer essas coisas. Mas você vê, 5 dias. Eu dormi 5 dias sozinho, né? E dormi 1h da manhã. E um dia que deu, quando ela disse... E ela disse isso com amor, não foi com julgamento, com nada do tipo, não. Mas meu coração travou. Porque eu fiquei: meu Deus, eu tô tendo tempo para tanta coisa e eu não tô tendo tempo de dormir com a minha esposa. Uma vez ou outra vai acontecer, mas essa semana foram todos os dias, menos um. Então assim, meu coração ficou muito agoniado na época. E quando ela falou isso na quinta, né, eu engoli seco assim e disse: meu bem, é verdade, vamos descansar. Porque me magoou aquilo ali, não por ela, mas eu mesmo me senti mal pelo que estava acontecendo. Não é o que acontece lá, mas em muitas casas o marido tem tempo para tudo. Os amigos ligam, ele vai atrás, ele socorre, ele faz tudo, mas a família fica em último plano. A revelação do Senhor em toda a Escritura é baseada em uma família. Quando ele cria tudo, ele viu que tudo era bom. E ele criou o homem, ele diz: oxe, isso aqui não é nem bom, é muito bom. Mas ele observou um problema: não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. O homem pega os
problemas acontecem, a sociedade estava mal por inteiro. Mas Deus resolve salvar. Mas ele salva uma pessoa só? Ele salva uma família. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas. Ele decidiu começar tudo de novo com quem? Com uma família. Quando Abraão chega na história, Deus faz a ele uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado do Senhor é familiar. Cristo podia ter vindo de qualquer forma, mas ele veio por meio de quê? De uma família. E quando a gente olha para o fim dos tempos, para o Apocalipse, o noivo virá buscar a sua noiva. Um casamento eterno. Eternamente moraremos juntos. A família perpassa por toda a história da revelação bíblica, queridos. Nós não podemos deixar as nossas famílias por último. É um marido que é bruto que nem um cavalo velho, topado. Mas na igreja ele trata todo mundo bem. Mas em casa, a mulher não pode fazer uma pergunta, já esculhamba com ela. Pequenas coisas que fazem toda a diferença. Nós não devemos, maridos, gerar amargura no coração das nossas esposas. Elas são a parte mais frágil. E como parte mais frágil, talvez uma resposta dura vai fazer com que o coraçãozinho dê uma quebrada. Ou vai fazer que dentro dela venha a velha natureza e ela queira dar uma pegada em você também. Não é sábio da nossa parte. A mulher que se sujeita ao marido, ela se sujeita porque ela vê no marido o exemplo de Cristo. Quando nós agimos dessa maneira, nós não estamos sendo exemplos de Cristo. Maridos, é sua função amar, mas também é sua função não gerar amargura no coração. Jovens solteiros que vão casar aí em nome de Jesus, lembrem disso. Glória a Deus, é isso aí, gostei. E eu tava falando só por menino agora, mas você ficou empolgada, né? Beleza. Meninos, que eu vou falar assim, vai ficar legal agora. Lembrem disso, tá? A missão de vocês é amar a sua esposa ao ponto de dar a vida por ela. Olhem para os casais que estão aqui há tanto tempo. Certamente eles tiveram muitas dificuldades ao longo da história, mas estão juntos ainda. E a esposa está vendo no marido um exemplo de Cristo. Certamente para Esmeralda e Nelson, nesses 4.532 anos de relacionamento que eles têm, é fatorial ainda, que vai ficar mais longo, né? Certamente durante muito tempo para a Esmeralda foi difícil. O velho mesmo fala que durante muito tempo ele deixou pra lá essa situação. Não, Esmeralda, vai, vira aí esse negócio e que a gente segue a vida. Mas chegou um momento que Nelson disse: desse jeito não dá pra ficar. Então vou me posicionar como aquilo que o Senhor me chamou pra fazer. E hoje a situação tá bem mais tranquila. Ele presepeiro que nem a fera, Esmeralda mais segura, mas estão aí convivendo segundo o Senhor. Esmeralda vê nele um exemplo de Cristo. E ele vê nela a mulher topada de 4.322 anos atrás, que ele é apaixonado e vai viver a eternidade. Seu Nelson, se precisar morrer hoje por ela, morre hoje, amanhã, né? Amanhã não, só hoje mesmo, meu Deus, é isso aí. Ele morre por quê? Porque ama. Jesus nos chama, queridos, a amar maridos ao ponto de entregar a nossa vida. João, tem que entregar a vida. Eu disse a minha hora que for, pode me levar, tô nem aí, vamos embora. Aí ela só pera assim: só tenha cuidado, você tem que ver sua filha crescer. Eu disse: eita, Jesus. Até pra sair de moto agora eu tô saindo devagarzinho, que é pra não dar BO, né? Porque quem andou comigo de moto sabe já, eu sou um pouco animoso. Mas tô na paz de Jesus agora, tá? Mulheres se sujeitam a maridos que as amam acima de qualquer coisa. O casal que anda junto entende isso, porque eles olham pra Jesus e veem um modelo perfeito de como se deve seguir. Mas a responsabilidade da família não é só entre marido e mulher, mas é também entre pais e filhos. Marido e mulher é o primeiro estágio da família, mas o segundo estágio da família são pais e filhos. E aí, em terceiro lugar, no versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim: filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. O terceiro pilar da família, queridos, é a obediência dos filhos. Sabe, Vanessa falava aqui que nós precisamos honrar os pais. E como é difícil muitas vezes nós honrarmos enquanto somos mais novos. Porque pra gente na adolescência, eu digo isso porque passei, não há muito, diferente, o pastor faz isso, né, toda vez, não há muito tempo, eu é menos do que ele vai ficar bravo quando vê isso aí, mas tudo bem. Bom,
Que ele pastor disse que é uma criança, né? Vai fazer 50 anos já, então essa história. Então, vou levar outro gato. Foi mal, pastor, ele tá ouvindo, foi mal. Oh, meu Deus, o WhatsApp mais tarde. Já desliguei, pastor, eu tenho uma conversa hoje. Hoje, quando eu chegar, vou só dormir, gente, então, por favor, ninguém manda mensagem, inclusive o senhor. Mas olha que situação, né? Eu saí de casa com 16 anos. Com 16 anos, mamãe já vai-se embora, resolve a sua vida. Eu terminei a escola um pouquinho mais cedo e aí fui para a Arapiraca fazer faculdade. Fiz matemática, graças a Deus, melhor curso, tá? Você que escolheu outra coisa, é bom, mas não é o melhor matemática. Mas você ficou, por que você riu assim? Fiquei triste agora, né? Mas fui fazer matemática lá, mas antes disso, eu tinha muito choque com minha mãe, às vezes, com isso, né? Dos 3 filhos, eu sou o mais tranquilo. Então, eu sou o que dá menos trabalho a ela de bater. As duas, um raio. Sarinha, quietinha, lindinha, bonitinha, um raio da celebrina de confusão, né? Hoje ela tá melhor, graças a Deus, Jesus tocou no coração. Mas Sara tem... Vocês olham pra Sara assim, grandona e tudo, Sara tem um espaçamento no coração que é, assim, considerável, ao ponto do médico ter dito que ela não ia nem crescer. Ela não ia ter nem crescimento, porque esse espaçamento era tão grande que a desenvoltura dos órgãos dela não seriam legais. E ela seria uma eterna criança. Sara hoje um galalau, como a gente dizia antigamente, né? Então, assim, Sara é um milagre de Deus, mas Sara é gênio fortíssimo. O que é que ela fazia? Ela fazia assim, aprontava, aí minha mãe ia pegar. Quando a mãe ia pegar, ela fazia assim, ai mãe, meu coração. Que você sabe que eu tenho aqui um negócio no coração e eu não posso fazer essa situação. Aí minha mãe vinha com... Fazia assim, é verdade, né, Sara? E o dia de ser errado pra pegá-la, né? Então ela sempre usava isso. E a outra, a Jamile, né? Às vezes ela está com a gente também. Jamile era de remedar, né? Nunca na frente, porque vocês conhecem a minha mãe, né? Pequenininha, mas é valente. E aí nunca na frente. Jamile sempre se escondia, né? E lá a gente tinha um guarda-roupa grande no quarto delas, que as duas dormiam juntas. E aí uma vez Jamile foi e ela se escondeu aqui, né? A porta aqui do guarda-roupa e ela atrás. Minha mãe na porta daqui entrou, porque minha mãe sabia que ela ia fazer. Então colou atrás do guarda-roupa. Quando colou, ouviu ela por isso fazendo assim. Mãe só deu aqui no guarda-roupa. Pá! E aí Jamile não tem problema no coração, sofreu um pouquinho nesse dia. Foi difícil. Mas assim, as duas eram muito... Chocava mais, né? Eu digo direto que a minha mãe não era a mãe delas, porque a minha mãe tinha resolvido. A mãe delas é mais brava, ela fica brava quando eu digo isso. Mas a gente chocava muito quando a mãe vinha com qualquer coisa. E aí eu sempre lia pra ela Efésios 5, né? Olha, você tem que ter cuidado. Ela disse, você tem que honrar o seu pai e sua mãe, porque esse é o primeiro mandamento que começa. E eu disse, a senhora não pode irar o meu coração, viu? O que a senhora tá fazendo aí, a senhora tá irando o meu coração. Aí ela fazia, você tá usando a Bíblia para desvirtuar. Aí quando ela ia para aquelas ameaças carinhosas, eu fazia assim, mãe, tá tudo certo, não tem B.O. nenhum. E eu ia embora, porque eu não ia correr o risco de apanhar, né? Já te apanhei muito na vida, mas não podia correr esse risco. Mas eu fazia muito isso. Eu batia de frente com ela e dizia, ei, eu vou lhe obedecer, mas a senhora não pode trazer ira no meu coração. O Paulo tá dizendo que vai desmotivar o filho. A senhora quer me desmotivar? Eu usava a Bíblia para justificar as coisas que eu fazia de errado. Bom, quando é que eu me quebrava? Normalmente com o Vogel. Vogel, quando sabia dessas coisas, ele vinha conversar comigo. E ele nunca foi de bater, nada do tipo, né? Mas ele batia com as palavras. A Bíblia, eu achava que eu conhecia. Aí quando eu apanhava um pouquinho. Aí ele apertava. E aí ele que me trazia essa revelação. Ei, mas lembre, irá. E nessa coisa que ele faz, né? A sua missão é honrar. Porque é o primeiro mandamento com promessa. Você quer que seus dias prolonguem? Bom, por acaso tem interesse. Gostaria muito que acontecesse. Ele então começa a respeitar mais seu pai e sua mãe. E assim, eu fui entendendo isso. E foi muito melhor para mim trabalhar nessas perspectivas. Eu tive um atrito com meu pai. Acho que faltando 3 meses para eu ir embora. Para eu sair de casa. Eu estava com o casamento já marcado. E aí aconteceu uma situação lá com a Sara. E o pai botou a culpa para mim. E eu não tinha culpa de nada do que aconteceu. Porque eu tinha dado a Sara o que aconteceu. E Sara derrubou o celular no carro da minha tia. E aí perdeu o celular. E aquela agonia. Tinha acabado de comprar o celular pra menina. E deu uma zoada. E meu pai me responsabilizou. Que eu era o mais velho dessa perspectiva. Só que eu falei que não tinha culpa. Só que meu pai achou que eu tinha afrontado ele. Aí ele ficou nervoso. Nervoso mesmo. Meu pai é tranquilo, mas ele é fortão, né? Desenrolado assim. Hoje ele tá um pouquinho menos. Mas na época ele era uma draguinha. E assim... o meu gênio que ia bater de frente. Mas eu lembrei que eu preciso honrar. E eu fiz, silenciei, saí. No outro dia, o meu coração raivoso, velha natureza, eu disse, mãe, ó, eu tô indo embora de casa hoje. Vou alugar, eu já trabalho mesmo, vou alugar um lugar, fico lá, até eu casar, 3 meses eu aguento.
comendo marmita, alguma coisa desse tipo, e vou dar certo. E minha mãe desesperou, começou a chorar e tudo assim. E aí eu pedi pra ela até sair. Eu disse, não, mãe, depois a gente conversa sobre isso. Mas no meu coração era só orgulho, só soberba. E aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a tratar diferente. Porque eu estava certo. Mas quem é o de Jesus em casa? Eu. Meu pai foi o primeiro que conheceu o evangelho na minha casa. Mas ele está afastado há mais de 40 anos. Quem tem a responsabilidade de ser exemplo na casa é ele? Não, sou eu. E aí eu venci o meu orgulho. Bem raivoso. Todos os dias era só eu e ele que ficava em casa, porque eu já tinha terminado. E aí eu acordei no outro dia, cheguei do ladinho dele e fez, paiinho, benção. Ele olhou pra mim assim, com aquela de filho da mãe, né? E olhou pra mim e fez assim, Deus abençoe, saiu. No almoço, quem cozinha? Lembra que eu falei que eu sou desenrolado, né? Quem cozinhava era eu. Paiinho, quer comer o quê? E aí ele, não, pode ser qualquer coisa aí. Fiz, botei lá, ele botou o prato, comeu, saiu. À tarde, quem é que vai comprar o lanche pra gente comer? Eu. Então ia toda nessa perspectiva. De pouquinho em pouquinho, a gente foi conversando. Ele é de uma geração onde pedir perdão é mais difícil. Mas com 3 dias, o ódio que no coração dele estava pela situação já tinha acabado. Para mim ainda era difícil, porque o senso de justiça, você tá certo. No meu para mim, né? Eu tô certo. Mas Jesus não nos chama para estar certo. Jesus nos chama para cumprir aquilo que ele nos chama. A responsabilidade não é minha. Não era Deus dizer assim, eu sou certo. A minha responsabilidade era mostrar ao meu Pai que o Cristo que habita em mim venceria as dificuldades. Hoje a nossa relação, que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para depois desse dia eu nunca mais voltar lá. Nossa relação é excelente. Dos 3 filhos, que a Sara mora com ele ainda, a Jamile casou já também. Mas dos 3 filhos, mesmo Sara morando lá, a melhor relação que ele tem é comigo. De conversar, de bater um papo. Meu pai é assim, a melhor pessoa você mandar mensagem pra ele, pai, bom dia, tudo bem? Ele, TT, tudo e acabou. Nunca mais ele manda nada pra você. Então assim, ele é bem sucinto, mas todo dia eu tô lá, mandando mensagenzinha pra gente conversar, comendo o juízo dele e apresentando Jesus. Ele tá vindo, né, de vez em quando ele aparece aí, e aí ele, agora sim, tá se dispondo mais àquilo que Deus tem pra fazer. Mas por quê? Porque ele começou a ver a diferença na minha mãe. Ele começou a ver a diferença na minha irmã. Ele começou a ver a minha mãe que batia de frente com ele, pra apertá-lo mesmo. E agora a mãe dizendo, tô orando por você, viu? Quando é que você vai comigo pra igreja? Quando é que a gente vai junto? Não, uma hora vai dar certo. Mas não esqueça, tô orando por você. E é todo dia ele fazendo raiva e manhã, mostrando diferente. Até que aconteceu uma situação esses dias, e aí mãe se raivou, não com ele, com outra pessoa. Aí ela falou assim, se essa pessoa falar isso aqui, eu vou soltar os cachorros. Ele virou pra ela e fez, Emília, você é que é a de Jesus, então você tem que ser a diferença. Meu pai disse isso a ela. E mãe ia me contando e ia dizendo assim, tá vendo, bichinho, que tá valendo a pena seguir Jesus de verdade. E ela, meu filho, eu fiquei constrangida pelo que ele me deu, mas meu coração ficou cheio de alegria. Porque de pouquinho em pouquinho, ele tá ouvindo a verdade e essa verdade tem gerado fruto no coração. Eu já mandei pra ele um vídeo e eu disse a ele, vai ser nós dois. O pastor me deu a graça de batizar minha irmã, né, com ele aqui. E eu já disse a ele, uma hora vai ser eu e o senhor. Um fight lá dentro e a gente vai descer as águas juntos. E aí ele botou embaixo só assim, né? Ficou meio choroso, ele botou assim, meu filho, amém. Deus está operando. Porque minha mãe se dispôs a viver aquilo que Deus quer. Porque ele tem filhos que estão olhando para ele com um olhar diferente. Ele é o descrente em casa. Quem tem que fazer a diferença não é ele, não é esperar que ele mude. É nós sermos transformados à imagem de quem nos criou. Filhos, vocês precisam obedecer aos pais de vocês. Nós precisamos ter a responsabilidade dos nossos corações de que se o nosso pai não é crente, muitos de nós aqui não temos pais crentes, nós precisamos ser o expoente de Cristo para eles. Como é que você vai ser o expoente de Cristo se tudo que ele pede para você fazer, você faz o contrário? Se ele pede uma vez para você fazer, meu filho, pega ali um copo com água para mim, como já aconteceu lá em casa, e a minha irmã virou para minha mãe e fez assim, homem, tudo eu. Por isso que eu digo, se fosse a minha mãe, ela tinha perdido a chapa superior, não pegaram que tinha dado. Muitas vezes nós temos sido um empecilho para que os nossos pais conheçam a Jesus. Nós não podemos ser cristãos nominais. Nós precisamos ser aqueles que manifestarão um Cristo vivo. Filhos,
A família que Deus espera são filhos que obedecem aos seus pais. Claro, mais uma vez, Paulo utiliza, porque isso agrada ao Senhor. Mas aquilo que agrada ao Senhor também é aquilo que procede dele. Qual é o limite da obediência? Quando seu papai e sua mamãe lhe pedirem uma coisa que Cristo não pede. Meu pai tinha muito costume, antigamente, hoje ele nem isso ele pensa mais. E parou comigo, com as minhas irmãs até. Mas ele dizia assim: filho, eu vou dormir, e quem chegar aí, você diga que eu não estou. E o que é que eu fazia? O que ele mandava. Eu ia correr o risco, né? Até que chegou um dia, eu tinha uns 12 anos mais ou menos. Ele disse: ó, pai, é o seguinte, eu sei que você vai ficar chateado, mas eu não posso mais fazer isso. Ele fazer o quê, meu filho? Mentir. Porque o senhor está mandando dizer que o senhor não está e o senhor está. Não, mas não sei o que. Eu disse: ó, pai, eu vou dizer que o senhor está dormindo e eu não posso acordar o senhor, que é a verdade. Se eu fosse acordar ele, ia torar. Aí o pessoal começou a chegar lá e dizer: não, Jadiel, rapaz, ele está dormindo. Não, chama ele aí. Não posso, eu não posso acordar ele. Venha depois, fechava a porta e entrava logo. A porta ia trancar e ninguém vai arrumar uma porta. Metal, todo o processo, vai entrar para casa. Quando aquilo que nossos pais nos pedem transcende daquilo que Deus não nos pede, aí é outra história. Mas de maneira geral, queridos, a nossa obediência, ela fará toda a diferença. Porque os nossos pais começaram a ver Cristo em nós. Quantos aqui tem pais que não são crentes? É melhor perguntar quem tem, né? Porque levantou todo mundo da igreja, né? Todos nós temos, ou a maioria de nós temos essa realidade. Quando é que as coisas vão acontecer de maneira diferente? Não, quando Cristo alcançar. Verdadeiramente Cristo está disponível em todo momento para dar aquele abraço gostoso. Venha para mim. O chamado de Deus é para todos. Mas Ele nos comissionou o Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, ele diz que Ele nos comissionou o Evangelho da reconciliação. A responsabilidade é nossa. Nós precisamos fazer a diferença. Diele compartilhava aqui na EBD que ela tinha posicionamentos com as famílias dela que eram até corretos, mas que não estavam sendo aquilo que Deus esperava que ela fizesse. Era aquele negócio, era certo, mas não era o momento ainda de agir daquela maneira. E aí Diele começou a tomar outras atitudes. Fazer assim: Diele, a gente vai fazer um almoço aqui em casa. Ela fazia: não vou, que eu vou para a igreja. Em nome de Jesus. Ai, vocês aí que são do mundo, vai para lá. Diele vinha para a igreja. Agora, Diele, a gente vai fazer um almoço aqui. Ela: eu vou comer com vocês. Mesmo que eu vá para a igreja, eu vou chegar a tempo para a gente rangar junto, comer esse processo. Quem é que vem? Não, vem tio não sei o quê. Tio mais chato do mundo. Ela: eu gosto desse. Ela tá junto. Por quê? Porque ela entendeu que a responsabilidade é dela. Ah, não, mas a Diela é seminarista. Meu irmão, ela entendeu isso antes de ser seminarista. E mesmo se ela fosse, o chamado dela é o mesmo de todos nós. Nós precisamos manifestar Cristo. Nós precisamos ser aqueles que as pessoas olharão e vão dizer assim: meu irmão, isso é um filho bom de verdade, viu? Ué? Só dá orgulho aos pais. Não porque nosso coração se encha de alegria, mas porque ele está vendo o comportamento de Cristo em nós. Nós somos aqueles que manifestam o caráter de Deus. Então, filhos, nós precisamos obedecer. Aquela obediência que ouve a voz e prontamente cumpre. Esse é o chamado do Evangelho. Jesus, ele vai dizer em João 14 que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, irmão da minha, esse é o quê? É o que me ama. Por que você acha que o relacionamento familiar seria diferente? Como é que você prova que ama os seus pais? É trazendo presentes, chocolates, manifestando obediência. A minha mãe disse que 4 letrinhas só, não faz diferença, é obedecer, é só isso. Às vezes eu obedecia pelo medo de morrer, às vezes. Mas isso ela gerou no meu coração um amor, ao ponto de olhar e dizer assim: não, eu preciso honrar a vida da minha mamãe. Hoje eu digo direto: eu sou professor, mas eu sou professor porque Deus me chamou, me comissionou. Pensa, eu acredito nisso também. Mas eu sou professor porque eu vi nela um exemplo que eu quis seguir. A minha mãe, meus irmãos, ela é uma pessoa que, dia dos professores, ela sai do colégio com meu pai, a moto e 30 mil presentes. Ela sai com os braços assim, porque ela faz o trabalho dela com amor. Ela entendeu aquilo que muitas vezes a gente não entende. Se a gente continuar lendo esse texto, o apóstolo Paulo vai dizer que tudo que nós façamos precisa ser como para o Senhor. O nosso trabalho, ele precisa ser bem feito. Por quê? Porque tudo que a gente tem que fazer tem que ser para o Senhor. Aí eu vou trabalhar com Esmeralda lá na loja. Ela é de Jesus, vou fazer aquela meia boca, vou chegar no horário, sair no horário,
Assim, vou limpar de qualquer jeito, vou botar as pilhas, a 2032 com a 2016 junto, que eu me torei lá, velho. Precisava de uma 2016, peguei uma 2032. Mas foi erro meu, eu que disse. Eu disse, não, é 2032. Acostumado com o relógio, né? Meu relojoeiro, não, 2032 é geral. Quando eu chego lá era 2016, eu saí, Jesus, já tinha fechado a loja, não tinha o que fazer mais. Mas vou lá amanhã para pegar outra. Mas, olha, quando a gente é um funcionário de qualquer jeito, a gente vai dizer, não, Esmeralda da minha igreja aqui vai me demitir nunca, de Jesus. Lá na igreja ela diz holy, holy. Na vida comum vai ser também, nesse processo. Mas a gente esquece de um princípio, queridos, que a gente não está trabalhando para a Esmeralda. O nosso serviço é para o Senhor. A gente quer aqui dentro fazer o melhor. Pega as cadeiras, empilha e joga para lá e faz tudo e vem, canta, prega. Se o pastor não conseguir vir porque foi atender o irmão, a gente dispõe a fazer as coisas. Mas no nosso trabalho a gente faz de qualquer jeito. Toda a nossa vida precisa ser como para o Senhor. No nosso trabalho, na nossa família também. Em último lugar, queridos, a hora já avançou um pouco. A última responsabilidade que temos, e aí pais, e eu agora me enquadro também nessa equipe, nós precisamos ter pais que tenham ações assertivas. Olha o que Paulo vai dizer no último versículo, no 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Interessante que no versículo 20, meus irmãos, o apóstolo Paulo usa o termo gonels. Esse termo implica pai e mãe. Então no versículo 20 ele diz, filhos, obedeçam papai e mamãe. Mas no 21 ele não usa gonels. Ele usa o termo pater. 21, Paulo está falando para papais, não para mamães. Porque a mãe, ela tem um coração mais doce. Ela acolhe, ela traz para perto. Mas Paulo estava falando para uma cultura onde o pai podia vender o filho como escravo. Paulo estava falando para uma cultura que um filho que falasse qualquer coisa podia ser deserdado. Paulo estava falando para uma cultura onde o pai podia decretar a morte do filho. Paulo está dizendo, ei pais, vocês que acham que têm toda a autoridade do mundo, não irritem os filhos de vocês. Porque isso vai gerar desânimo. Como é que pais podem irritar os filhos, gerando desânimo no seu coração? Fazendo competição entre os filhos em casa. Quem aqui tem irmão? Tenho duas peças aí, duas pecinhas em casa. Bom, lá em casa durante muito tempo, a minha família não foi sábia com as minhas irmãs. Porque eu sempre fui o melhor aluno da sala, sempre tirei as melhores notas, sempre conversava mais também, era diretamente proporcional. Conversava e estudava, eram duas coisas assim. Mas eu sempre tirei as melhores notas, era o primeiro aluno da turma, sempre na minha vida. E eu não estudava quase nada, porque as coisas da escola para mim eram muito óbvias, assim. Então eu olhava e dizia, oxe, peguei. Então guardei aqui, tudo certo. Então eu tive uma facilidade para estudo muito grande. Tanto que eu terminei os estudos com 16 e devia ter terminado com 14, mas a mamãe não deixou. Eu ia ser adiantado mais 2 vezes, mas ela não deixou. Ela disse, não, 14 era demais também, pelo amor de Deus, né? E graças a Deus que ela não fez isso, porque eu com 12 queria ser maloqueiro. Imagina se eu tivesse terminado o ensino médio com 14 anos. Ia ser tensa a situação, né? Mas durante muito tempo a minha família usou assim, eita, o Júnior é o orgulho da casa. Meu pai é Jadiel também, então lá em casa eu sou Júnior, né? O Júnior é o orgulho da casa. Tira as melhores notas. Matemática é só 10, 10, 10, 10, 10. Português, que não é o bom dele, é 9,5, 10, 9,5, 10. E as outras duas virgens de Jesus Cristo. Jamile, matemática, não sabe nada. Sara, matemática, ela conta dos dedos. Não é isso, tá, gente? As duas são muito boas também. Só que como a régua minha era diferente da régua delas, o que é que a família fazia? O Júnior era o top, a Jamile era a topinha, e a Sara era aquela assim, que Jesus, Deus à minha frente, abrindo os caminhos, né? Então, durante muito tempo, as minhas duas irmãs, não comigo, porque elas duas gostam muito de mim. A Jamile mesmo me respeita como se fosse pai dela. Ao ponto de, se eu falar, ela reclama com todo mundo. Eu falo, ela fica, é verdade, Ninho. Já retrai assim. Mas elas gostam muito de mim, mas ficou muito difícil o relacionamento da família. Qualquer coisa que falava, a mesma Jamile fazia assim, porque é o Júnior, tem essas situações. Muitas vezes, quando pais tomam decisões que não são sábias, nós temos problemas eternos para os filhos. Graças a Deus a gente conseguiu quebrar todas as situações. Minha mãe foi sábia a tempo de reverter essa situação. Mas se a minha família não fosse sábia a tempo, talvez eu teria duas irmãs que nem comigo falariam hoje. Porque eu fui tratado como o especial e elas como o que sobrar fica para elas.
quando o pai faz isso, ele está mostrando algo que Cristo não chama ele para fazer. A responsabilidade do pai é criar o filho nos caminhos do Senhor. E o Senhor, que é criador de todas as coisas, ele olha para todos nós como imagem e semelhança dele. A imagem dele não é só para o bom, mas é todos. Toda a humanidade foi feita à imagem e semelhança do Senhor. A preocupação da igreja precisa ser verdadeiramente em tratar todos da mesma maneira. Bom, hoje eu tenho mestrado, eu estudei, fiz matemática, me formei em matemática, sou mestre em matemática, estou terminando teologia, vou ingressar, se Deus quiser, no mestrado em teologia no início do ano que vem. Mas os meus títulos, eles ficam daquela porta para lá. Aqui dentro, eu sou um servo de Jesus. Aqui dentro, eu não sou mestre em matemática. Aqui dentro, eu sou alguém que precisa sentar e ouvir as verdades de um evangelho que transforma a nossa vida. Aqui dentro, eu sou um irmão. Você pode ter o cargo que for lá fora. Aqui dentro, todos somos iguais. O chamado de Cristo não é de ter filhos prediletos. O chamado de Cristo é de ter uma família que se ama por inteiro. Eu lembro que irmão Damião, acho que foi que contou essa história, que um pastor foi pregar em uma igreja e ele chegou lá e assim, um irmão que estava na recepção, ele foi atender. E era um pastor visitante que ia pregar e ele fez: olha pastor, só tem uma vaga. Se o senhor quiser, eu coloco o carro pro senhor lá. Ele: não, meu irmão, se o irmão se incomodaria se eu mesmo colocasse? Ele disse: não, de forma nenhuma. E aí ele: eu posso conduzir o senhor? Era uma igreja, uma Assembleia de Deus, né? Então, todo aquele padrão, né? O diácono, toda essa perspectiva. E aí ele entrou assim e ele: posso acompanhar o senhor, pastor? Pastor, meu irmão, me ajude. Aí ele foi levando. Quando chegou no meio do culto, tinha um diácono lá. Ele fez: diácono tal, você pode apresentar o pastor ao nosso pastor presidente? E levou, deu tudo certo. O irmão voltou para portaria e no final do culto eles foram comer, né? E aí esse pastor visitante falou: pastor, aquele irmão lá da frente é um irmão assim, viu? Desenrolado. Ele é diácono de vocês? Ele falou: nada, ele é auxiliar do diácono. Se der tudo certo, no fim do ano a gente vai ungir ele auxiliar do diácono. Você vê como as categorias lá estavam complicadas, é auxiliar do auxiliar. Aí ele ficou: rapaz, ele é tão educado, trata a gente tão bem. Ele fez: pastor, ele é o juiz da cidade. Se a gente olha para fora dessas quatro paredes, o juiz lá fora tem primazia. Ele pode ter porte de arma, ele vai entrar onde ele quiser. A depender do que ele fizer, né, irmão João, ele vai ter muitas seguranças, porque a depender do que ele faz é muito perigoso a vida dele. Ele é alguém que lá fora é muito visado, mas aqui dentro ele é irmão igual a qualquer outro. Ele estava fazendo uma função que a gente com óleo carnal vai dizer: oxi, um juiz conduzindo o carro. Ele entendeu que aqui dentro ele não é juiz, aqui dentro ele é um dos filhos da família de Deus. Quando nós tratamos pais, os nossos filhos de forma diferente, nós podemos trazer feridas que são eternas no coração deles. Pais, muitas vezes o excesso de trabalho faz com que a gente não valorize os filhos. Eu trabalho todos os dias, de 7h30 da manhã até, pelo menos todos os dias, até as 5. 3 dias eu trabalho a noite toda. Dia de quarta-feira eu saio de casa 7 e só chego 10. Toda quarta-feira. Eu não tenho intervalo, eu dou aula em todos os horários na quarta-feira. Por isso, inclusive, que eu não estou nos eclésias também, meus irmãos, tá? Não, a pessoa: olha, todos os seminaristas estão só já, da estrela. Não, é que eu trabalho mesmo. Eu trabalho, então eu não tenho como estar, não. Mas assim, quarta-feira eu saio de casa 7 e chego 10. E assim, é muito difícil pra mim. Como, mais uma vez, eu amo família. Eu gosto de estar com a minha esposa, eu gosto de estar com a minha filha. Tanto que eu mudei a rotina para eu almoçar em casa na quarta. Eu saio de Palmeira pro Gavião, eu sou coordenador no antigo de Janira Santos Silva, né? Agora é Mário Neto Medeiros Ferreira. Mas eu vou almoçar em casa. Eu saio naquela, assim, tem que sair 15 minutinhos antes pra eu não ir doido, né? E na paz de Jesus pra chegar em paz. Porque eu sou muito chato com horário, né? Os irmãos me conhecem, eu sou chato com horário também. Então, eu tomei a decisão, eu preciso almoçar em casa. Porque se eu passar o dia todo sem ver minha pequena, porque quando eu saio ela tá dormindo, e sem dar um cheiro na minha princesa, a minha esposa querida, eu sei lá, o juiz ia pra Bariloche. E assim, no primeiro dia, ela ainda não sabia, né, que eu ia ficar. Mas eu corri pra chegar em casa, comer e ficar com ela. E aí ela, quando eu cheguei, ela chegou e ficou: oxe, o que foi que houve? Não vai trabalhar não? Ela ficou feliz: não vai trabalhar não? Eu disse: não, meu bem, eu fiz questão de estar aqui pra almoçar com você. Ela fez: pronto, então agora toda quarta você vai vir almoçar com a gente. Se é isso. Mas assim,
Tem dias que eu não consigo passear com minha filha. De 5 horas eu chego, 5h30 a gente sai pra passear. Que é o tempo de eu tomar um banho, a gente troca ela e sai. Tem dias que eu não consigo estar, porque eu trabalho muito. Eu sou concursado em 2 lugares. E para além disso, eu ainda sou professor de cursinho, né? Então, professor de cursinho é uma luta nessas perspectivas. Eu dou aula em 2 cursinhos na cidade. E aí, nesses momentos, meu coração ficou muito triste. Mas eu ainda consigo participar da rotina da minha filha. Mas muitas vezes, nós pais que temos a missão do sustento, a gente não consegue estar presente. Quando a gente tem um no pé dizendo, olha, filho, é porque papai está trabalhando, ele precisa trazer, é muito bom. Mas muitas vezes a mãe, ela não tem essa sabedoria. O pai também. Eita, pronto, foi. Então, muitas vezes o pai também não tem esse pensamento. Ele está visando só o financeiro, mas ele não está visando a responsabilidade que ele tem para com o filho também. A mãe tem uma responsabilidade, mas o pai é aquele que vai direcionar no caminho do Senhor. É aquele que vai trazer a instrução bíblica. Nós precisamos estar alinhados nessa perspectiva. E lá em casa é assim. Lá em casa não tem moleza não. Hoje tá junto é falando de Jesus. Hoje minha mãe foi almoçar com a gente. Eu já disse, ó, Zoe, vamos ler o texto que a gente leu pra mamãe. Porque minha mãe disse um dizer antigo lá. Eu disse, mãe, é Colossenses 2:8. Vamos lá, Zoe. Aí ela já ri, né, e tudo assim. Que ela tá muito interagindo muito. Mas é isso. Muitas vezes quando nós não somos pais a estar presente no coração dos nossos filhos. E aí, meus irmãos, talvez seja algo que nunca possa ser reparado. Talvez nós estamos criando uma geração que vai ter dificuldade de entrar nessa casa. Porque como é que Deus é um pai tão amoroso e o pai que ele tem em casa nem se importa com ela? Bom, muitas vezes as nossas dores familiares, elas afetam como nós vivemos. Uma das minhas irmãs, ela teve muita dificuldade durante a vida, porque ela sempre viu, e pequena, meus pais brigando, né? Degladiando aí. E assim, ela é a Jamile, né? E ela me vê como um pai justamente porque quem protegia ela nesses momentos era eu. Então, muitas vezes nós temos dificuldades no nosso coração, que elas foram causadas por um pai que foi negligente. Sabe, pai, nós temos responsabilidades, e essas responsabilidades precisam ser realmente vivenciadas. O pai não deve desanimar o seu filho. Nós não podemos ter filhos prediletos. Nós não podemos ofertar a um e não ao outro. Claro, realidades diferentes vão existir. Mas nós precisamos entender que o mesmo amor que nós temos pelo primeiro tem que ser pelo segundo, pelo terceiro, pelos 8 que eu queria ter, mas fui vencido. Só vou ter 2. Perdi na conversa com minha esposa. Mas nós precisamos entender isso. Uma família ela é baseada em 4 pilares. A esposa que se sujeita voluntariamente ao marido que a ama sobre todas as coisas. Há filhos que obedecem os pais porque entendem que é isso que Deus espera que eles façam. E há pais que não vão de maneira nenhuma se negar a cuidar, a tomar decisões verdadeiras, não gerando nos filhos um desânimo eterno, mas gerando nos filhos um amor por Jesus, que eles precisam ver verdadeiramente na figura do Pai. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento.